Fala aí, galerinha, beleza? Mais uma vez aí, né? Mais uma live sobre o nosso basicão, né? Mais uma aula, né? Do nosso basicão. E a gente na última aula tinha falado aí dos princípios de investimento, né? E agora a gente está falando sobre renda fixa, né? Que é o princípio assim básico de investimento, né? Ah, da forma assim, como é que eu posso dizer para vocês? Uma forma mais segura, uma coisa assim mais tranquila, né? Então hoje a gente vai falar de renda fixa e a próxima aula é sobre renda variável, mas hoje nós vamos focar especificamente sobre a renda fixa, né, galera? Do nosso basicão de hoje. E assim, você que está com aquela cabeça fritando, né, da última aula, fica tranquilo que vem muito mais. Mas não fica com medo não, porque assim, são princípios básicos e você já deu o primeiro passo. Hoje você já sabe entrar na bolsa de valores, hoje você já sabe ali fazer um aporte ali num ativo e tal, mas fica tranquilo que você ainda vai aprender sobre os ativos, sobre o que são as ações, como é que funciona para você poder investir no mercado de renda variável, né? E hoje você vai aprender sobre o mercado de renda fixa, né? Então é isso, galera. Vamos dar o primeiro passo lá. Aliás, vamos dar o segundo passo, que o primeiro a gente já deu na última aula, né? Então vamos lá. Então, basicão, aula 2, renda fixa. Então, galera, como é que funciona a renda fixa, né? Basicamente, eu botei um desenhozinho aqui do boneco como se fosse nós, tá entendendo? E a gente faz um investimento através de um banco, de uma corretora, né? De um intermediário. Esse intermediário, a gente pega o nosso dinheiro, a gente contrata um título dele, contrata como é que eu posso dizer? Ah, não é um ativo, né? Vamos passar diretamente para título, né? Então você contrata ali um título, é, e aí você faz ali um acordo diretamente com a gestora, no caso o banco ou a corretora, entendeu? Então você faz um acordo ali naquele ato onde você compra o título. E aí o que que você espera, né, quando você firma esse contrato, quando você aperta a mão lá do banco ou da corretora, né? Você espera que você tenha um retorno financeiro, né? Porque é para isso que a gente está investindo. Então, assim, a partir do momento que você firmou ali uma taxa com o banco, né? Ele tem que te devolver esse retorno financeiro com juros, entendeu? Por isso que eu botei aqui, ó, taxa versus juros, entendeu? Você, a partir do momento que você investiu num título público, você quer ter um retorno financeiro e aí o banco te retorna, ou a corretora te retorna com juros, né? E aí existem várias métricas, né, que o banco, eu pus até aqui a setinha, ele passa esse título de repente para um outro banco, aquele banco de repente passa para uma pessoa física e por aí vai. Então por isso que eu botei aqui o desenho do bonequinho, porque assim, o banco ele pode passar esse título para outro banco ou diretamente para uma pessoa física ou do banco, ou esse banco aqui pode passar para essa pessoa física, entendeu? Então pode ser um relacionamento, uma negociação de títulos entre bancos ou banco e pessoa física. E aí, a partir do momento que aquele dinheiro ele ficou um determinado tempo com aquele banco, aí aquele banco ele devolve o dinheiro para você, ele tem que te devolver com juros. É como se você tivesse firmando um acordo de empréstimo com o banco, né? Você não está pegando empréstimo com ele, ele está pegando empréstimo com você. É totalmente ao contrário, entendeu? Então, assim, existem títulos que você vai depositar o seu dinheiro lá, você vai firmar um acordo com o banco. Olha, eu hoje estou botando meu dinheiro aqui e estou acordando com você que ao fim de determinado tempo eu quero receber 10% desse valor que eu deixei contigo, entendeu? Então você vai emprestar o dinheiro ao banco, o banco vai ficar um tempo com aquele dinheiro, e ele tem aquele tempo determinado, né? O tempo é acordado no ato que você compra, que você faz o aporte nesse título. Então vamos dizer, é um título para daqui a 200 dias, entendeu? Então o banco, no fim dos 200 dias, quando ele te devolve esse dinheiro, ele já te devolve com juros. E o que que são esses juros? Esses juros nada mais é do que a sua rentabilidade financeira, a rentabilidade que você teve nesse investimento, entendeu? Então é basicamente assim que funciona. Só um minuto. Então vamos lá.
Como é que são, quais são esses rendimentos, né? Que tipo de rendimentos são esses? Então a gente tem a Selic, que é título público negociado ao Tesouro Direto, né? Aí você está investindo no Tesouro do país e ele está sendo corrigido pela taxa básica de juros, né? A Selic nada mais é do que a taxa básica de juros. Então assim, quando você escutar no Jornal Nacional, ver na internet, eu mesmo posto toda segunda-feira porque sai o resultado do Boletim Focus, a gente vai ver isso mais à frente. Eu sempre falo, olha, a Selic fechou em 12%, a Selic está, o mercado acredita que a Selic vai fechar o ano a 13%. Então, assim, títulos do Tesouro Direto, né? Você consegue investir diretamente no Tesouro, eles são corrigidos pela taxa básica de juros, beleza? Então vamos lá. CDI, né? Certificado de Depósito Interfinanceiro. Então, assim, quando você faz, você deposita seu dinheiro lá em um CDB que está pagando 100% do CDI, ele é corrigido pelo DI, entendeu? Tanto que a gente tem um gráfico lá que eu faço análise gráfica toda quarta-feira no YouTube. E aí eu faço análise gráfica lá, o DI futuro de 2023, o DI futuro de 2024. Então, assim, o CDI ele é corrigido pelo DI, entendeu? Por isso que está lá, certificado de depósito interfinanceiro, beleza? E depois tem os CDBs, que é o que? CDB de liquidez diária, CDB que está pagando 100 e poucos por cento do CDI. E o que é o CDB, né? Que é o debentures que se chama, né? São certificado de depósito bancário, entendeu? Então assim, hoje quando você aporta o seu dinheiro lá em um CDB, por exemplo, que está pagando sei quantos por cento do CDI para tantos dias, o banco está pegando o teu CDB, aliás, aquele é o título que você contratou, onde ele tem uma data e ele tem a porcentagem que você acordou com o banco naquele ato momento. E aí ele pega o seu dinheiro e passa para outro banco ou empresta esse dinheiro para uma pessoa física, falando para ela assim, olha, tu tem que me devolver esse dinheiro, mas tu vai ter que me devolver com juros, porque eu tenho que pagar o fulano lá que me emprestou, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona, beleza, galera? É um caso confuso, mas assim, com o tempo você vai começando a investir, você vai vendo como é que funcionam as coisas. E a gente tinha visto isso na última aula, né? Eu entrei lá na parte de renda fixa e mostrei para vocês lá, olha, tem aqui ó, Tesouro Direto, você pode investir lá na parte de renda fixa, ou de renda fixa não, CDBs, CRI, CRA, a gente vai ver isso mais à frente também, então é mais ou menos assim que funciona. Bom, como é que são as tributações desses títulos, né, de renda fixa, né? Como é que ele é tributado na hora de você declarar o imposto de renda? De 22,5% até 6 meses aplicado. Então, assim, se você fizer uma aplicação, você vai tirar daqui a 6 meses, a tributação vai ser 22,5%. Se for de 6 meses a um ano, vai te tributar 20%. E se for de um ano até 2 anos, vai te tributar e te descontar, né, 17,5%. E se for mais de 2 anos, né, que a maioria dos títulos, quando alguém vai pensar em investir em renda fixa, eu vou explicar para vocês e vou dar o pulo do gato para quem gosta de renda fixa. Quem investe para mais de 2 anos tem aí a tributação de 15%, que é o mais normal. E é o. A não ser assim, pô, Henrique, eu quero investir num título porque eu estou pensando em viajar fim do ano e a gente já está no meio do ano. Beleza, tu já sabe quanto que tu vai ser tributado aí na hora de tu declarar teu imposto. Então, assim, já guarda essa tabelinha para você ter uma ideia aí de como que vai ser a tua tributação, beleza, galera? Então vamos lá. Como é que são os rendimentos, né? Ah, no- assim, eu pus aqui rendimentos, mas não significa que seja muito rendimento, né? É, eu vou destacar mais como assim títulos que você pode investir e aí que você tem rendimentos como aqueles que eu lhe mostrei, CDB, depois tem a Selic, né? São esses títulos aqui, ó. São o CDI, CDB e Selic. São outros títulos também de renda fixa que você também tem rendimentos, entendeu? Então, quais são esses títulos, né? Tem o LCI e o LCA e tem o CRI e o CRA.
E aí você fica assim, caraca, Henrique, que confusão, que sopa de letrinhas é essa e tal. E aí é muito simples, cara. LCA e CRA, tudo termina com A, é a parte de agrícola, né? Pensa na vaquinha, pensa no matinho, pensa ali na fazendinha. Então, assim, LCA e CRA, fazendinha. LCI e CRIE é prédio, entendeu? É imóvel. Então, assim, o que são isso? Ó, LCA, letra de crédito agrícola, agrícola. Certificado de recebíveis agronegócio. Então, assim, você quer investir na parte de agronegócio, na parte agrícola, LCA e CRA. LCI e CRI, que é a letra de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários. Então, se você quer investir em imóveis, em casas, em prédios, você vai investir nesses títulos, isso na parte de renda fixa. Você também tem a opção de investir nesses dois negócios, né, nesses dois mercados, né, o mercado agrícola e o mercado imobiliário, pela renda variável. Eu, particularmente, isso não é uma dica de investimento, isso é um perfil que eu gosto, que eu considero para mim. Eu vejo mais vantagem você investir na renda variável nesses dois setores. Por quê? É, você tem uma rentabilidade muito maior, tá entendendo? Investindo nesses dois setores. Inclusive no mercado imobiliário, que a gente vai ver mais na frente, que é a aula de fundos imobiliários, e eu vejo que é um retorno muito maior, é um retorno como é que eu posso dizer, bem tranquilo, tá entendendo? Apesar de ser renda variável, se você souber investir, souber estudar a empresa, sabe? Se você escolher as melhores do mercado, inclusive no mercado brasileiro, que não é muito grande. O mercado americano já é um pouco maior, o mercado imobiliário. Mas, cara, se você souber investir nas maiores empresas, é difícil de tu errar, entendeu? É raro errar, entendeu? Então, assim, eu gosto muito mais de investir no mercado imobiliário pela renda variável do que pela renda fixa, beleza, galera? Então vamos lá. Então a gente tem os títulos pré-fixados, que é a taxa é dada no ato do contrato, né? Então é pré-fixado, você chegou lá, você quer investir num título, né? Então ele já tem uma data, já tem ali uma data e tem ali um valor já fixado, entendeu? É um pré-fixado, ok? E depois tem o pós-fixado, né, que é o percentual indicado pelo CDI ou pela Selic. Então, assim, eles são corrigidos pela taxa de juros. E tem o indexado, que é o quê? Que é indexado ao IPCA mais taxa e GPM mais taxa. É assim, são títulos que você investe corrigidos pela inflação, entendeu? Então, assim, o IPCA tem a ver com a inflação, o IGPM também. Então, assim, a inflação tá 5 ponto alguma coisa, mais CDI, tá entendendo? Então, assim, é um indexado à taxa de juros, entendeu? Então, basicamente, você está investindo ali, corrigindo pela inflação. Por exemplo, vou dar um exemplo do mercado variável, que muita gente me pergunta, Henrique, e agora a taxa Selic caiu, que a gente teve o resultado aí na última semana. Henrique, a Selic caiu. Quais são os títulos não, quais são as empresas que vão desvalorizar e quais as que vão valorizar? Cara, todas as empresas que tiverem atreladas, por exemplo, a IPCA, a CDI, a Selic, a IGPM, por exemplo, vamos dizer que um fundo de papel, a gente vai estudar sobre isso mais na frente, um fundo de papel, a carteira dele está toda indexada ao GPM ou está toda indexada a IPCA. Entendeu? Ela basicamente, se houver uma queda do IPCA ou do IGPM, esse fundo imobiliário, esse ativo, ele vai desvalorizar, entendeu? Se ele tiver atrelado a CDI e a Selic, ele tende a desvalorizar também. Por quê? Porque as taxas estão caindo. Quando as taxas aumentam, esses fundos, essas empresas acabam valorizando. E as empresas que não estão atreladas a esses contratos, a esses títulos de renda fixa, eles se valorizam, porque se o título de renda fixa desvalorizou, as outras empresas, né, que não estão atreladas à renda fixa se valorizam. Por exemplo, me perguntaram essa semana, Henrique, o que que vai valorizar aí agora com a Selic caindo? Cara, fundo de tijolo,
logística industrial, fundos industriais, entendeu? Que tem galpões logísticos. Então, sim, esses fundos tendem a se valorizar porque eles não estão atrelados à renda fixa. Então, é uma questão de raciocínio, é uma questão de você ali dar ali o seu analisar, né, o contexto do mercado para você ver o que está mais atrativo ou não, entendeu? Bom, que é o Boletim Focus, né? Eu toda segunda-feira falo sobre isso e para você que atua e gosta de operar e investir em renda fixa, tem que estar de olho nesse boletim. Que é o boletim, né? É a mediana das expectativas correlacionadas ao mercado, entendeu? Então, assim, são vários analistas e esse é um relatório que é divulgado pelo Banco Central do Brasil. Os Estados Unidos também tem, que é o Federal Reserve, né, que divulga aí o Beige Book e o Payroll, enfim, tem N relatórios, né? E o Boletim Focus, ele traz a mediana das expectativas da galera, entendeu? Dos analistas, dos economistas, enfim, de tudo que está acontecendo dentro do país. Então, o Banco Central ele divulga isso toda segunda-feira para ele te passa uma base, desculpa, ele te passa uma base de dados fundamentalistas para que você tenha um direcionamento do que você vai fazer com o seu dinheiro, tá entendendo? Então, esse relatório, ele é, como eu falei, ele é divulgado pelo Banco Central do Brasil, toda segunda-feira ele é atualizado. Então, assim, existe um estudo muito sério por trás, entendeu? Onde a gente consegue ter uma previsão dos dados. Então, o que ele diz aqui, ó? Ele diz aqui, ó, ele tem o resultado do IPCA, ele tem o resultado do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Se o Produto Interno Bruto do país está em crescimento, isso quer dizer que está produzindo mais, vai exportar mais. Depois você tem aqui ó, a relação do câmbio para a gente poder ficar ligado ao dólar, para a gente ter notícia do dólar, por exemplo. Aqui o mercado diz ó, que hoje eles acreditam, isso é um relatório de 8 de julho de 2022, beleza, galera? Não é o atual. Então vamos lá. Hoje o mercado acredita ó, que o dólar vai fechar 5,13 no ano de 2022 e ia fechar ó, a 5,30 2023 e 5,46 acho eu. Não, 30 não, 5,06 depois 5,15. Então não, é 5,9, 5,10, 5,7, 5,15. Então, assim, o que a gente analisa aqui do dólar? A gente consegue ver que o mercado acredita que o dólar, nos próximos 3 anos, ele tende a aumentar. Então, a gente já consegue ter uma previsão. Por exemplo, aqui a Selic está 3,75, vai diminuir para 10,50, para 9 e poucos, 7,5 em 2025. Então, assim, é uma expectativa que o mercado já tem de que a Selic vai diminuir. Então, se a Selic diminuir, agora que vem um pulo do gato, por exemplo, você pegou um título de renda fixa a 13% e ele nos próximos anos ele vai pagar 7,5%. Então, assim, então você deu porrada na inflação, porque se você pegou um título, por exemplo, para resgatar o dinheiro em 2025, você se deu bem, porque em 2025 o título vai estar 7,5. E se você pegou a 13, então você se deu bem, tá entendendo? O que não pode acontecer, o que corrói o seu dinheiro, olha, outro pulo do gato, hein? O que corrói o seu dinheiro na renda fixa imagine que você pegou um título de renda fixa aqui, ó, a 7,5 em 2022, e aí no ano de 2023 ele foi a 13%. A Selic, ao invés de cair, ela aumentou. Então, se você pegou um título de renda fixa com valor baixo de retorno financeiro e ela aumentou, a inflação ela corroeu o teu dinheiro, entendeu? É assim que funciona. Então, assim, você tem aqui o controle de ver o IGPM, você tem o controle de ver a Selic, você pode ver o câmbio. Tudo isso são métricas para você poder se basear e saber o que que você vai fazer com o seu dinheiro, entendeu? E aí vem a pergunta, tá, Henrique, mas beleza, Boletim Focus, pá, Banco Central, aonde que eu vejo isso? Pronto, mais um pulo do gato aí, galera. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Você vem aqui no Google e aí você digita assim, ó, Boletim Focus.
E aí já vai aparecer o primeiro link aqui, ó, do Banco Central do Brasil. Você clica aqui, ó, Focus, Boletim Relatório. Ele vai abrir. Clica aqui em prosseguir. Pronto, está abrindo o site. Então, galera, esse é um relatório muito importante que se você ficar olhando ele toda segunda-feira, você com certeza você vai conseguir, você vai ter um direcionamento e vai conseguir dar o passo certo. Ó, relatório do mercado, dia 4/8/2023. Ele sempre é definido toda sexta-feira e é lançado na segunda, entendeu? Acho que é a partir das 10 horas que eles lançam o boletim Focus atualizado. Você faz o download do boletim, eu já fiz o download aqui, e aí você deixa ele concluir. Espera aí que ele está concluindo. Concluído. Pronto, aí você abre ele e pronto, está aqui o relatório atualizado, ó, 4 de agosto de 2023, ó, atualizadíssimo. Ele tem 2 páginas, beleza, galera? E aí, ó, o que o mercado está acreditando agora nesse atual momento? Vamos ver aqui. Ah, então vamos lá, a gente tinha visto ó, IGPM e IPCA, né? Então vamos lá. Ó, a inflação, ó, o mercado já acredita que hoje, 2023, a inflação vai terminar em 4,84 e 2024, 3,88. A Selic é a 12 pontos percentuais e ela vai cair para 9. Então, hoje, se você pegar um título de renda fixa, olha, para os próximos 3 anos, ela ainda vai cair para 8,5 e depois vai se manter a 8,5 em 2026. Então, assim, hoje, se você pegar um título de renda fixa, você vai se dar bem, porque você vai bater na inflação. A expectativa do mercado é que para os próximos anos a inflação diminua, a taxa de juros diminua. Então, assim, hoje você ainda consegue ter alguma chance de fazer bons investimentos em renda fixa. Já para os próximos anos, eu não lhe aconselho investir, por quê? Porque pode acontecer da taxa de juros, que é a Selic, né, vir a subir novamente e aí ela corroeu o seu dinheiro. É normal a taxa de juros ela diminuir e aí todo mundo correr para a bolsa para poder ganhar mais dinheiro, né? Muita gente faz ao contrário, né? É, a bolsa, aliás, o correto é tipo assim, a taxa de juros está lá em cima. Aí é que você tem que aportar em bolsa mesmo, porque vai estar tudo barato, tá entendendo? A bolsa geralmente cai, porque todo mundo corre da bolsa, vai para renda fixa para poder investir em renda fixa. Eu não estou dizendo que você não tem que investir em renda fixa, tem que ir sempre para renda variável. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer para você é que você tem que aproveitar os ciclos econômicos para você poder surfar as ondas, entendeu? Então, assim, pô, se a taxa de juros está alta e a bolsa está barata, então, pô, eu consigo ganhar mais dinheiro na bolsa e me aproveitar dos momentos e aportar em boas empresas e ter uma rentabilidade maior, entendeu? Geralmente as pessoas fazem o contrário, infelizmente, não entendo porquê, mas fazem, né? Então, galera, é mais ou menos isso. O Boletim Focus é isso. Não tem muito o que falar. Espero que vocês tenham aí entendido, né? Vamos lá, vamos pro próximo. A gente já está até terminando, bem rápido. Então, ó, qual é a segurança, qual é a vantagem que eu tenho e qual é a desvantagem que eu tenho, né? Segurança. Existe uma sigla chamada IFGC, né? Que é como se fosse uma seguradora dos seus investimentos. O seu capital ele está protegido até R$ 250.000. Vamos falar de reais, né? Até R$ 250.000. Então, assim, eu tenho 500 mil investidos em renda fixa. Caiu um meteoro, veio Covid, o banco quebrou, o Banco Central, aconteceu alguma coisa, uma crise política ou algo do gênero. O teu capital está protegido até 250, entendeu? Então, assim, essa é uma segurança que você tem investindo 250.000, né? Você investindo em renda fixa. As vantagens da renda fixa é que você não tem, como é que eu posso lhe dizer, a oscilação do mercado é, baseado
no mercado de renda variável, se você comparar um com o outro, você não tem tanto risco, né? Essa é uma vantagem, né? Você corre pouquíssimo risco porque você está contratando títulos públicos diretamente ali com o banco, entendeu? Fazendo negociações diretas. O, 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 o que não é legal é porque, como é que eu posso dizer para vocês? Que aí já entra na desvantagem, né? A desvantagem é que você não tem uma rentabilidade tão grande quanto você teria na renda variável, entendeu? Foi o que eu falei lá na primeira aula. Quanto maior o risco você se pretende você se dispõe, né, a investir, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, assim, uma vez que você escolhe títulos de renda fixa para poder investir, você está correndo ali um risco só da inflação corroer o teu dinheiro, você não está correndo nenhum risco das coisas, tipo assim, como uma empresa afundar, uma gestão ruim da empresa, afundar a empresa e tem que abrir negociações para poder recuperar ali dentro da bolsa, algo do gênero. Você não corre esse risco na renda fixa, beleza, galera? É mais ou menos isso e essas são as seguranças, vantagens e desvantagens que eu enxergo e para você aí que está dando o primeiro passo, beleza? E é isso, galera. É um basicão, eu acho que assim não tem muito para a gente poder entrar a fundo nesse assunto, né? Porque é um mercado de renda fixa, não tem muito o que falar, lógico. Tem métricas de marcação a mercado, é, que você pode fazer trade ali em marcação ao mercado. Existem os cálculos financeiros para você poder fazer investimentos em renda fixa, mas isso são outros assuntos que aí a nossa aula aqui ia ficar assim gigantesca. Por exemplo, você investiu num CDB de liquidez diária, você tem lá a correção do IOF, aí tem as taxas de IOF, que são N taxas. Então, assim, tem muita coisa assim que eu poderia falar aqui de renda fixa, mas eu quis esmiuçar ao máximo, fazer um basicão para que fique legal, para pelo menos você tenha uma ideia por onde começar, do que fazer, entendeu? E eu espero que vocês tenham gostado. Vamos depois para a próxima aula. Amanhã a gente tem mais uma aula, né? Que é agora eu já não lembro, acho que é renda variável, espetáculo. E a aula que eu estou mais assim empenhado em fazer é mercado de ação e mercado imobiliário, que eu acho que vocês vão gostar muito. Mas a aula de renda variável também não percam para você poder entender como é que funciona, como é que é a métrica do mercado variável, beleza, galera? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, dar o like, é, compartilhar, ativar o sininho, enfim, tudo isso. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Ficou com alguma dúvida? Me pergunta, manda um direct, escreve lá no YouTube e tal, que eu respondo. O que eu puder fazer para poder ajudar vocês, eu estarei aqui. E, para encerrar, galera, entre na corretora, dê uma estudada, entendeu? Estuda um a um, vê o que, que faz mais sentido para os seus investimentos, para que você tome uma decisão correta. Eu toda segunda-feira, aquele boletim Focus, que é esse aqui que eu estava falando, eu toda segunda-feira eu posto ele no Instagram, eu faço um Giro News falando sobre o boletim também, quais são as expectativas do mercado mundialmente, por exemplo, eu falo da China, Estados Unidos, Japão, bloco europeu, Brasil. Então, assim, é muito importante que aí você consegue tomar uma decisão. Caraca, eu estou investindo aqui, mas por que está dando ruim? Às vezes está dando ruim porque está acontecendo uma guerra lá no outro lado do mundo, ou porque está surgindo uma pandemia, tudo isso. Então, é sempre bom você estar com a mente aberta para você fazer uma analogia macroeconômica para você poder tomar uma decisão mais coerente nos seus investimentos, beleza? Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Acabou entrando aqui um outro projeto meu aqui que está para frente. Então espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Espero vocês na próxima aula e bons investimentos. Valeu, tchau, tchau.